Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigado por sua paternidade que nos alcança diariamente, Senhor. Nós te agradecemos por tua graça que nos ajuda diante de todas as coisas, nos capacita. Obrigado pela oportunidade e pela condição de poder bendizer o teu nome, Senhor. Exaltar o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor. És um Deus grande, majestoso, poderoso, soberano. Santo, santo, santo é o Senhor. Entronizado, adorado, reverenciado. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor é digno da nossa reverência, da nossa adoração. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. O grande Deus, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará. Oh, obrigado, Senhor, por sua palavra que é viva, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, nós te agradecemos por tua presença. Tua palavra garante que o Senhor não abandona, não desampara. Existe uma garantia na sua palavra da sua companhia, Pai. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua presença. Obrigado pelo nosso amigo fiel, nosso ajudador, Espírito Santo da verdade, aquele que nos ajuda, nos ensina. Oh, Espírito Santo, obrigado por sua presença. Eu dependo de você. Eu preciso da tua ajuda. Seja como você quer. Usa-me como você quer. No seu tempo, da maneira que você quer. Alcança a mim e ao povo de Deus. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Obrigado, gente. Tudo bem com vocês? Que bênção poder estar aqui mais uma noite, poder cultuar ao Senhor, oferecer a Ele aquilo que a gente tem de melhor, como foi cantado aqui, né? Oferecer ao Senhor o nosso melhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E não tem como a gente sair daqui da mesma forma quando a gente vem com essa intenção, não é verdade? Bendizê-lo, adorá-lo, reverenciá-lo. Por mais que a gente tenha expectativa de receber, mas quando a gente vem com essa intenção, saímos daqui cheios, porque nós cooperamos com esse Deus que pode todas as coisas. Ele que é o justo juiz, o Deus que opera justamente, que julga todas as coisas retamente, aquele que julga não só as coisas, mas as intenções do nosso coração. Amém? E falando de justiça, essa palavra me marcou desde quarta-feira aqui no culto de oração. Ficou aqui no meu espírito, né? E como o Espírito Santo, ele é ajudador, ele nos ensina, ele me levou a um versículo muito conhecido nosso. Já fomos ministrados aqui, eu acho que o Senhor já ministrou o seu coração. Mateus 6, abre lá comigo, Mateus 6. Aleluia, Deus é bom. Mateus 6:33. Muito conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É certo que Jesus, nesse contexto, ele ensinava no Sermão do Monte acerca de algo muito específico. Jesus nos ensinava acerca das
coisas do dia, do amanhã, do comer, do vestir. Mas como essa palavra me marcou quarta-feira e eu fiquei de lá até aqui pensando, meditando, e o Espírito me trouxe a esse texto, né? E existe aqui uma instrução, uma orientação. Qual é a primeira instrução? Buscai. Buscai primeiro. E essa é a parte que nos cabe. É buscar. É certo que aqui ele fala de, depois dessa busca, haverá acréscimo. Você concorda que não tem como a gente acrescentar aquilo que não existe, né? Se está sendo acrescentado é porque já existe alguma coisa. E dentro desse texto que me chamou a atenção, o que eu quero falar são 2 pontos: reino e justiça. A Bíblia diz, lá em Mateus, abre lá comigo, 13, 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que eu e você faríamos se estivéssemos com esse tesouro em nossa mão? Assim, a gente ficava assim mesmo, né? Sem expressão nenhuma. Do jeito que a gente está aqui, né? Como seria a nossa reação se esse tesouro estivesse na nossa mão? A Bíblia também nos diz que o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Amém? Justiça, paz e alegria. Eu não quero falar desse contexto que Jesus ensinou, e eu creio que os irmãos não vão por aí dizendo que eu não preguei conforme está aqui. Estou querendo pegar só aqui 2 instruções falando acerca de reino e justiça. Que reino é esse que eu e você, assim como esse homem, achando-o, venderíamos tudo o que nós temos para ter esse reino em nossa mão, esse tesouro em nossa mão? O quanto eu e você estaria disposto e disponível a fazer para ter esse tesouro em nossa mão, que é o reino dos céus? E o que seria esse reino? O que seria esse tesouro? Seria algo físico que eu e você pode tocar? Seria algo que eu poderia estar em uma sala confortável? Seria um ambiente? Esse reino? Vai lá para Lucas 18. Vou andar um pouquinho aqui na palavra. Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Eu vou falar aqui sobre esse versículo. Não, e segura um pouquinho, tá? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Eu e você estamos buscando, clamando por esse tesouro, a ponto de vender tudo que nós temos, deixar para trás tudo que nós temos, para que a operação dessa justiça alcance áreas da nossa vida, não só apenas essa que Jesus ensinou? Que reino é esse? Que reino seria esse? Esse reino é o governo do Senhor, o nosso Deus, operando no nosso espírito, governando os meus pensamentos, governando as minhas decisões, governando as minhas decisões, os meus passos, os meus caminhos. Esse é o reino. Vamos chegar no bom lugar, amém? Você está entendendo aí, irmão? Ninguém, meu Deus do céu. Espírito Santo, me ajude. Amém, glória a Deus. Então esse reino, ele nos ajuda, nos capacita
Porque esse tesouro ele é sabedoria divina, inspiração, discernimento, orientação e nos ajuda em todas as coisas. Esse é o reino, governando as minhas ações, governando as minhas atitudes, dando direção aos meus passos. E aí você pode falar, mas Gutierre, a palavra não foi justiça? Vamos chegar nela agora. E o que é essa justiça de Deus? Ou quem é essa justiça? Poderíamos descrever o que é essa justiça? Será que essa justiça ela só opera para essa área da nossa vida, onde Jesus nos ensina que todas essas coisas vos serão acrescentadas quando eu busco o primeiro reino, quando eu busco primeiro a justiça? Será que essa justiça ela só opera quando há uma falta, uma necessidade? Não. Essa justiça ela opera, ela alcança, ela tem o poder de alcançar alguém da minha família perdido. Essa justiça em operação, ela pode trazer uma resposta que eu e você está clamando há anos, alcançando a resposta que eu e você tem buscado. Essa justiça em operação, ela pode alcançar cura. Amém? Porque quem é essa própria justiça? Quem opera através dessa justiça? Quem usa esse atributo ou esse fundamento de justiça? É aquele que é a própria justiça. O justo juiz. Amém? Que julga todas as coisas retamente. Que ele não precisa da minha força nem da sua força para julgar todas as coisas, assim também como a minha e a sua intenção, aquilo que está no meu coração, Ele como nosso justo juiz. E sabe, nós podemos impedir a operação dessa justiça. Como posso impedir? A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E essa justiça, ela tem poder e autoridade para operar também no perdão. Mas quando eu me fecho para perdoar, e eu decido por minha força, por minha intenção contrária a essa justiça, eu sou aquele que impede a operação da justiça de Deus. Essa justiça, ela não é aquela justiça que a gente escuta lá fora. Tá vendo aí, ó? Isso é castigo. É Deus, é a justiça de Deus, pesa na mão. Eu sabia que ia dar nisso aí. Não é essa operação. É a própria justiça operando em nosso favor. Como diz aqui em Lucas, que a gente leu há pouco, né? Lucas, deixa eu voltar para lá. 18:7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa justiça ela está em operação aqui. Em quê? Em que área? Ela opera apenas na área de necessidade aqui? Essa justiça ela opera naqueles que clamam ao Senhor dia e noite. Em toda e qualquer área, o justo juiz fará justiça na minha e na sua vida. Aqueles que clamam. Quem aqui é escolhido, como está aqui no livro? Ninguém, meu Deus do céu. Pai, eu estou recebendo. Obrigado. Glória a Deus. Então, o justo juiz, ele passa a operar quando eu saio de cena. O justo juiz, ele passa a operar quando eu deixo que a autoridade dele entre em cena. O justo juiz passa a operar quando eu decido perdoar
porque a justiça não cabe a mim, mas a Ele que julga todas as coisas. E por causa dele, que é o justo juiz, julgando todas as coisas, há descanso no meu espírito, porque não é por minha força, minha condição, nem por minha capacidade, mas é pela autoridade dele, que é a própria justiça em operação. O que é que eu e você tem clamado? Qual é a causa? Qual é o motivo, a adversidade, a dúvida que tem se apresentado diante de mim e de você? Que essa justiça, ela não pode trazer luz ao meu e ao seu espírito. Iluminação no nosso caminho. Que essa justiça em operação, ela não pode trazer salvação para a minha casa ou para a sua casa. Qual é a área da nossa vida que essa justiça ela não opera? Que ela não tem poder para operar? Talvez eu e você tenha tido experiências ou tenha escutado falar de que essa justiça, ela funciona apenas como um castigo. Mas aqui em Lucas diz: Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Sabe, irmão, se tem demorado, se o seu tempo tem sido para você desgastante, embora que nada apareça, nada aparenta, está funcionando, essa justiça em operação, essa justiça se manifestando. Deus fará justiça na sua vida e na minha vida. Mas qual é a nossa parte? O que é que eu e você precisamos fazer primeiro? O que é que eu e você precisamos considerar, valorizar como primícia? O que é que eu tenho buscado em primeiro lugar? Talvez se a necessidade para a sua vida hoje é o mesmo contexto que Jesus ensinou aqui, amém. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e resposta vai chegar, provisão vai chegar, cura vai chegar, libertação vai chegar, paz vai chegar. Talvez se é dúvida que está pairando aí para uma decisão que você precisa tomar, busque primeiro o reino e a sua justiça. Clareza vai chegar, iluminação vai chegar, porque afinal de contas, o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Ah, Gutierrez, faz tempo que eu venho aí orando, buscando, clamando e não aconteceu. Sabe, irmãos, talvez a gente tenha buscado ao Senhor, mas com a intenção errada. Amém? Uma coisa é certa, a falha não está na justiça nem no justo juiz. Buscar com a intenção correta. Eu quero justiça, mas também eu sei, vai pagar, e eu sei que vai pagar. Essa é a intenção? Quando eu perdoo, eu deixo que a justiça dele tome as providências divinas e não as minhas vontades. Quando eu perdoo, eu entendo que eu saio de cena e entrego nas mãos daquele que é justo juiz. Amém? Eu declaro que nós vamos ter uma prática diária de buscar o reino e a justiça. Diário e continuamente. O reino e a justiça. O reino e a justiça. E nosso espírito sendo inundado por iluminação. De tudo aquilo que eu preciso soltar. Mas também de tudo aquilo que eu preciso me agarrar. Para que as respostas necessárias cheguem para um plano, um projeto ou um plano do Senhor.
se concretizar na minha vida. Reino e justiça, o governo do Senhor, habitando em mim, guiando as minhas decisões, guiando os meus passos, trilhando o caminho, e eu buscando esse reino, buscando essa justiça, ajudado pelo Espírito Santo. Uma justiça que escutávamos, eu acho que foi só eu mesmo, vocês não. Quem aqui já escutou? Deus tarda, mas não falha. Sempre chega na hora certa. Essa justiça, ela sempre vai chegar na hora certa. Essa resposta, ela sempre vai chegar na hora certa. E talvez, eu estava me preparando para vir para cá, e pensando sobre essa justiça, se essa justiça ainda não manifestou luz na minha vida, acerca de uma situação que eu estou vivendo, talvez a justiça está operando em primeiro lugar em mim, para depois manifestar na situação. Será que o meu coração está com a intenção correta na busca da justiça, para que eu desejo prosperar, mas qual é a intenção de prosperar? Qual é a intenção de grandes sementes chegarem à minha mão? Para usar o meu bel prazer? E o reino não seja assistenciado? E os meus irmãos não sejam assistenciados? E os planos e os projetos do Senhor não passem por essa semente, eu não passe pelas minhas mãos? A justiça está operando em mim primeiro, para manifestar luz diante da situação, diante de uma confusão de ideias, de decisões que está aí na minha mente, que precisa ser tomada, e eu não cheguei ainda na clareza necessária. Essa justiça está operando dentro, um movimento dentro, para poder vir para fora. Eu não sei qual é a área, vou fazer igual a pastor Isaías, você sabe aonde essa justiça pode operar, em você e em mim, primeiramente, para depois manifestar fora, na situação que eu tanto tenho clamado ao Senhor. Esperar na justiça de Deus, esperar nele, não é apenas cruzar os braços e não fazer a minha parte. Buscar esse reino e essa justiça é ter uma vida de fé ativa, porque afinal de contas lá em Tiago nos ensina que a fé sem ação ela é morta. Como é que eu espero essa ação dessa justiça? Como é que fica a minha expectativa para a ação do justo juiz cooperando em meu favor? A intervenção divina agindo corretamente em meu favor ou através de mim, para alcançar a vida de outras pessoas. Porque essa justiça ela pode passar por mim, tratar em mim e alcançar a vida de Everton. Primeiro tratando em mim. E eu pensando sobre esse tempo que talvez a gente possa se perder no caminho, né? Achando que Deus não está operando com essa justiça, que o reino não está cooperando na minha vida, porque afinal de contas o reino é justiça, paz e alegria. Como tem sido a minha vida de fé nessa busca do reino? Tem sido pela a força do meu braço, pelas minhas intenções em particulares, pelos meus desejos que são realizados, por uma zona de conforto que eu decido não abrir mão, como aquele que encontrou o tesouro e vendeu tudo o que tinha para alcançar isso? Como está a minha vida de fé, a vida de Gutierre?
para que eu possa esperar nessa operação dessa justiça, e não apenas nesse contexto que Jesus nos ensina aqui, onde ele estava falando sobre essas coisas. O dia de amanhã, comer, vestir. Ele fala de coisas específicas. Estas coisas vos serão acrescentadas. Essa justiça, ela opera apenas para essa área? Essa justiça se fará luz na minha vida apenas em uma necessidade específica? Porque existe área na minha vida que há uma operação do poder, a ativação dessa justiça, mas por que não em outras áreas da minha vida? Amém? Por que não em outras áreas da minha casa? Obrigado, Pai, estou recebendo. Por que não essa justiça operando em áreas que eu tenho expectativa que opere na área do meu irmão? Mas uma justiça que, eu até anotei aqui, deixa eu achar aqui. A nossa justiça a justiça humana retribui, mas a de Deus, ela restaura. Esse retribuir aqui é diante de uma situação de pressão, de acusação. Quando nós somos confrontados, afrontados, a justiça de Gutierre, qual é? Responder, não fica calado, não, eu não levo desaforo para casa não. Falou, vai escutar. A minha justiça, ela retribui, ela não fica calada não. Mas a justiça de Deus, ela restaura. Ela restaura quem? Aquele que busca primeiro o reino e a sua justiça. Ela restaura quem? Aquele que decide sair de cena e deixar que a vontade do Senhor prevaleça, que a instrução do Senhor prevaleça. A justiça do Senhor opera em quem? Naquele que tem uma vida de fé ativa, entendendo que não é o meu tempo, não é do meu modo, não é na força do meu braço, não é a minha vontade, mas é a dele, que eu não sou o primeiro, ele é o primeiro, que a ele sim seja considerado, valorizado e feito primícia na minha vida. É nessa vida que a justiça de Deus opera, naqueles que têm uma vida de fé, com ações, e em todo o tempo, rendendo graças ao Senhor, porque afinal de contas, em todas as coisas o Senhor tem nos ajudado. O nosso justo juiz, que julga retamente todas as coisas, como também todas as intenções, não nos deixa desamparado. Embora pareça que está demorando, que não está acontecendo, mas essa justiça, ela não deixa de operar na vida dos seus filhos. Essa justiça, ela não opera apenas em áreas específicas da nossa vida. Ela opera na área que eu e você tem expectativa que Ele, como justo juiz, não me desampara. Já estou caminhando para o fim. Nós temos o exemplo daquela viúva que importuna o juiz, né, iníquo, e que é relatado que ela consegue, mesmo ele não sendo um juiz bom. E aí eu quero deixar essa reflexão. De tanto ela importunar, ela conseguiu a causa. Ela ganhou a causa com esse juiz. E o nosso Deus, que é nosso Pai, que é o justo juiz, que é aquele que não nos desampara, que garante na sua palavra,
que está conosco até a consumação dos tempos, não fará justiça em nosso favor? Um juiz terreno iníquo cedeu a essa mulher que importunava ele. E o seu pai, o justo juiz, não fará justiça na sua vida, nem na minha? Essa justiça, ela continua operando na minha e na sua vida. Essa justiça, ela tem poder para qualquer área da minha e da sua vida. Essa justiça, ela pode atuar em qualquer área da minha e da sua vida. Quando eu e você buscamos em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Amém? Posso orar? Pai, eu te agradeço por sua palavra, eu te agradeço pelo teu Espírito, eu te agradeço por tudo que o Senhor construiu, por tudo que o Senhor alcançou. Eu sei que não foi por mim, mas pelo teu Espírito. E eu sei, Pai, que sairemos daqui com aquilo que o Senhor queria transmitir para o nosso coração essa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.